Professor Fabrício, na Escola Feliciano Salles Cunha, falar sobre o livro Holocausto. Aí, Mateus! Com a explosão da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939, a perseguição aos judeus entrou em uma nova fase. Numa fase horrenda, macabra, repugnante, funesta. Ao término de cada blitz e invasão de cada país, tanto a SS como a Gestapo quanto a Wehrmacht empreendiam um diabólico plano contra os judeus. Todos os meios de propaganda eram usados para divulgar o antissemitismo. Esse é um resumo do capítulo chamado Genocídio do livro O Holocausto, escrito por Ben Abraham. À medida que os nazistas entravam no país, acabava-se a liberdade dos judeus. Os mais destacados judeus eram presos e executados. Muitos eram encaminhados a trabalhos forçados sob chicotadas. Espancados, os religiosos tinham suas barbas cortadas e arrancadas. Os judeus eram humilhados e acontecia às vezes de serem marcados com a estrela de Davi ou com a suástica na testa com um ferro em brasa. Em 3 de setembro, logo após o início da campanha na Polônia, ocorre um sangrento massacre. Os soldados alemães pilhavam, roubavam, incendiavam as casas e os judeus não se atreviam a sair das ruas. A Gestapo montou a sua máquina de problemas judaicos, entre aspas, confiscos, multas e deportações em massa. Para os judeus foi decretado toque de recolher e eles eram proibidos de transitar pelas ruas e pelas calçadas. Tinham que andar nas ruas iguais aos animais. As sinagogas foram incendiadas, o livro sagrado dos judeus, que é o Torá, eram profanados e era proibido o culto religioso sob pena de morte. Os judeus eram obrigados a usar braçadeiras com a estrela de Davi ou 2 estrelas de Davi no tórax e nas costas, com os dizeres Yud, que é judeu. Isso acontecia de usar as 2 estrelas nos territórios anexados ao Terceiro Reich. Mas, em 21 de setembro, foi apresentado ao mundo a primeira etapa da solução final, que era a organização dos... acertaram, dos guetos. Ainda em julho de 1941, Göring preparou o plano para a liquidação física de todos os judeus. E sabe como chamava esse plano? A solução final. Os judeus poloneses foram aprisionados em bairros, cercados com arame farpado, onde vegetavam e morriam de fome. E a Sara disse com muita excelência na palestra Memórias do Holocausto. Até a época da invasão da Rússia, esses centros, chamados de guetos, eram instalados nas grandes cidades. E os judeus viviam em condições subhumanas, morrendo de fome e epidemias. Somente em Lodz, antes da guerra, viviam 12.000 pessoas. Quando começou a guerra, neste mesmo bairro, foram
encerrados, confinados, 162 mil judeus. E os nazistas escolhiam os bairros mais miseráveis para formar os guetos. Lá instalavam-se algumas fábricas de uniformes e botas para Wehrmacht. No diário de um judeu encontrado nos escombros do gueto, após a guerra, ele escreveu o seguinte: não é conhecida em toda a humanidade tragédia análoga. Um povo que odeia os alemães em sua alma só pode salvar a sua vida trabalhando para o inimigo, e com o trabalho contribui para a vitória. A vitória que significa completo extermínio do povo judeu na Europa, talvez no mundo. E esse diário foi escrito antes da invasão da Rússia, antes de serem construídos as fábricas da morte. Então, classe, deixamos para vocês, espectadores, assistam a palestra Memórias do Holocausto com o grupo História do DNA. E eu quero agradecer aqui o 9º ano. Sim! Vocês foram ótimos!